Políticas públicas consistem em a. Outputs resultantes da atividade política, em áreas como emprego, educação, segurança e saúde. B. Procedimentos formais e informais que expressam relações de poder na solução de conflitos. C. Centros de competências instituídos para o desempenho de funções estatais, por meio de seus agentes. D. Procedimentos que permitem aos gestores públicos tornar públicas suas ações, garantindo-lhes transparência. E. Atividades exclusivamente privadas que não envolvem a intervenção do Estado. Resposta: A. Outputs resultantes da atividade política, em áreas como emprego, educação, segurança e saúde. As políticas públicas são realmente outputs ou resultados da atividade política que se manifestam em diversas áreas como emprego, educação, segurança e saúde. Elas representam ações e estratégias desenvolvidas por instituições governamentais para resolver problemas públicos e atender às necessidades da sociedade. 2. A respeito das políticas públicas, é correto afirmar que a. Geram bens públicos e privados. B. São o resultado da atividade política. C. Não possuem aspecto coercitivo. D. Leis orgânicas municipais são políticas públicas. E. Estados e municípios priorizam a ocupação do que se convencionou denominar a Realpolitik. Resposta: B. São o resultado da atividade política. As políticas públicas são, de fato, resultados da atividade política, pois envolvem decisões e ações tomadas por agentes públicos e governamentais para resolver problemas e atender às necessidades da sociedade. Elas surgem do processo político e das interações entre diversos atores sociais e políticos. 3. Sobre conselhos de políticas públicas, julgue as alternativas e assinale a incorreta. A. Os conselhos, nos moldes definidos pela Constituição Federal de 1988, são espaços públicos com força legal para atuar nas políticas públicas, na definição de suas prioridades, de seus conteúdos e recursos orçamentários, de segmentos sociais a serem atendidos e na avaliação dos resultados. B. A composição plural e heterogênea, com representação da sociedade civil e do governo em diferentes formatos, caracteriza os conselhos como instâncias de negociação de conflitos entre diferentes grupos e interesses, portanto, como campo de disputas políticas, de conceitos e processos, de significados e resultantes políticos. C. Os conselhos são canais importantes de participação coletiva, que possibilitam a criação de uma nova cultura política e novas relações políticas entre governos e cidadãos. D. Os conselhos representam o esvaziamento das responsabilidades públicas do Estado, de qualificação das instâncias de representação coletivas, de fragmentação do espaço público, de despolitização da política e de processos que fragilizam a capacidade de a sociedade civil exercer pressão direta sobre os rumos da ação estatal. Em termos da tradição política brasileira, os conselhos de políticas públicas são arranjos institucionais inéditos. Uma conquista da sociedade civil para imprimir níveis crescentes de democratização às políticas públicas e ao Estado, que em nosso país tem forte trajetória de centralização e concentração de poder. Resposta: D. Os conselhos representam o esvaziamento das responsabilidades públicas do Estado, de qualificação das instâncias de representação coletivas, de fragmentação do espaço público, de despolitização da política e de processos que fragilizam a capacidade de a sociedade civil exercer pressão direta sobre os rumos da ação estatal. Essa afirmação está incorreta porque os conselhos de políticas públicas são, na verdade, mecanismos que fortalecem a participação da sociedade civil na formulação, implementação e avaliação das políticas públicas, aumentando a transparência e a responsabilidade dos gestores públicos. Em vez de esvaziar responsabilidades, eles ampliam a democratização e a influência direta da sociedade sobre as decisões estatais. 4. O conceito de política pública e seus diversos significados seguem uma tradicional classificação, que divide em ciclos essa atividade estatal e o seu processo. A perspectiva de cima para baixo tem suas raízes no modelo de estágios, que devem ser claramente distintos. Um desses estágios é o da implementação da política pública, que pode ser definido como a. O processo de julgamentos deliberados sobre a validade de propostas para ação pública, b. O processo de execução e efetuação, que pressupõe um ato anterior e direcionado à consecução de objetivos, c.
A determinação do caminho definitivo para a solução do problema que a originou. D. A discrepância entre o status quo e uma situação ideal possível. E. O conjunto de problemas ou temas que a comunidade política percebe como merecedor de intervenção pública. Resposta. B. O processo de execução e efetuação, que pressupõe um ato anterior e direcionado à consecução de objetivos. A implementação de uma política pública refere-se ao estágio em que as decisões previamente tomadas são colocadas em prática. Isso envolve a execução de programas, a aplicação de recursos e a realização de atividades com o objetivo de alcançar os resultados desejados pela política. 5. Conforme dispõe a Constituição Federal em relação aos princípios fundamentais, assinale a alternativa correta. A. A cidadania e a soberania são princípios que regem as relações internacionais do Brasil. B. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos indiretamente, nos termos da Constituição. C. São poderes da União, dependentes e interligados entre si, o Legislativo e o Judiciário. D. Os valores sociais do trabalho e o repúdio ao terrorismo constituem objetivos da República Federativa do Brasil. E. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural entre os povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Resposta. E. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural entre os povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Este princípio está previsto no artigo 4º, parágrafo único, da Constituição Federal de 1988, que estabelece a orientação do Brasil em suas relações internacionais, especialmente no que tange à integração latino-americana. 6. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como um dos seus objetivos a soberania. B. O repúdio ao terrorismo e ao racismo. C. A erradicação da pobreza e da marginalização. D. A defesa da paz. E. A concessão de asilo político. Resposta. C. A erradicação da pobreza e da marginalização. Esse objetivo está estabelecido no artigo 3º, inciso 3º, da Constituição Federal de 1988, que define os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 7. Conforme o artigo 4º, parágrafo único, da Constituição Federal, a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, com todos os países com os quais mantém relações diplomáticas, visando ao desenvolvimento do comércio internacional. B. E o intercâmbio comercial entre os países da Europa. C. E também política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. D. E também cultural dos povos de todo o mundo, visando a formação de uma comunidade mais justa e solidária. E também política dos povos das Américas, visando ao pluralismo político e à cidadania. Resposta. C. E também política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Este artigo estabelece que a República Federativa do Brasil buscará a integração com os povos da América Latina em diversos aspectos, incluindo os econômicos, políticos, sociais e culturais, com o objetivo de formar uma comunidade latino-americana de nações. 8. Estado democrático de direito é um sistema institucional, em que o poder político não possui limites previstos em lei. B. Em que há previsão e proteção aos direitos fundamentais. C. Em que é necessário que as leis sejam em forma de código. D. Que independe do respeito à dignidade da pessoa humana. E. Em que votam somente as pessoas que possuem nível superior. Resposta. B. Em que há previsão e proteção aos direitos fundamentais. Um Estado democrático de direito é caracterizado pela existência de um sistema legal que protege os direitos fundamentais dos cidadãos, assegurando que todos os atos do poder público estejam sujeitos ao direito e à justiça. 9. Considerando as regras deontológicas, elencadas no capítulo 1, seção 1, do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, as ausências injustificadas de servidores, servidoras,
a. Fazem parte da rotina administrativa e são consideradas naturais. B. Não desmoralizam o serviço público. C. Não causam desordem nas relações humanas. D. Desmoralizam o serviço público e causam desordem nas relações humanas. E. Desmoralizam o serviço público, porém não causam desordem nas relações humanas. Resposta: D. Desmoralizam o serviço público e causam desordem nas relações humanas. As ausências injustificadas de servidores públicos são consideradas uma falta grave segundo o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Essas ausências comprometem a imagem do serviço público, afetando a confiança que a sociedade deposita nas instituições e nos profissionais que nela atuam. 10. Toda discussão sobre ética sempre se inicia pela revisão de suas origens etimológicas e pela sua distinção ou sinonímia com o termo moral. Considerando a ética no serviço público, assinale a alternativa correta. A. A ética determina nosso comportamento por meio de um sistema de prescrição de conduta. B. A moral representa uma abordagem sobre as constantes morais, ou seja, refere-se ao conjunto de valores e de costumes mais ou menos permanentes no tempo e no espaço. C. O termo ética significa caráter, disciplina filosófica, os fundamentos da moralidade e os princípios ideais da ação humana. D. A ética está intimamente relacionada ao dia a dia no qual estamos inseridos. Isto é, relaciona-se com o ambiente, com a cultura, com as pessoas de determinada realidade e com os valores que são considerados como certos e que são aceitos justamente por aquelas pessoas. Os problemas éticos surgem quando a pessoa precisa adotar determinados valores e tomar sua decisão. Resposta: C. O termo ética significa caráter, disciplina filosófica, os fundamentos da moralidade e os princípios ideais da ação humana. A ética é uma disciplina filosófica que trata dos fundamentos da moralidade e dos princípios ideais da ação humana. Seu estudo abrange o caráter, do grego ethos, e ela busca compreender e estabelecer o que é considerado correto ou adequado em termos de comportamento e conduta. 11. Sobre as vedações ao servidor público, assinalar a alternativa incorreta. A. O uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências, para obter qualquer favorecimento, para si ou para outrem. B. Usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material. C. Tratar cuidadosamente os usuários dos serviços aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público. D. Alterar ou deturpar o teor de documentos que deve encaminhar para providências. E. Recusar-se a atualizar seus conhecimentos na área de atuação ou de especialidade. Resposta: C. Tratar cuidadosamente os usuários dos serviços aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público. As vedações ao servidor público geralmente envolvem comportamentos e ações que comprometem a ética, a integridade e a eficiência do serviço público. Tratar cuidadosamente os usuários dos serviços e aperfeiçoar o processo de comunicação e contato com o público não é uma vedação, mas sim uma obrigação e uma atitude positiva esperada de todos os servidores públicos. 12. Segundo o texto do Estatuto Estadual da Igualdade Racial, é correto afirmar que o Estado deve promover o acesso dos negros ao ensino. A. Remunerado. B. Gratuito. C. Desproporcional. D. Limitado. E. Restrito. Resposta: B. Gratuito. De acordo com o Estatuto Estadual da Igualdade Racial, o Estado deve promover o acesso dos negros ao ensino gratuito. Esse princípio está alinhado com as políticas públicas voltadas para a promoção da igualdade racial, que buscam assegurar a inclusão e a equidade no acesso à educação para todos os cidadãos, independentemente de sua raça ou etnia. 13. Um militante político atua em vários movimentos buscando a igualdade de oportunidades para todos os cidadãos, independentemente da origem social ou de qualquer outro critério que não considere o mérito pessoal e as qualificações para atuar em qualquer cargo, emprego ou função. Para reforçar seus projetos, organiza um núcleo no setor bancário, responsável por identificar oportunidades de inserção da comunidade negra no mercado financeiro. Nos termos da Lei Federal 12.288, de 20 de julho de 2010, os programas e medidas especiais adotados pelo Estado e pela iniciativa privada para a correção das desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de oportunidades são considerados ações. A.
discriminatórias. B. Alocativas. C. Afirmativas. D. Preferenciais. E. Libertárias. Resposta: C. Afirmativas. Nos termos da Lei Federal 12.288, de 20 de julho de 2010, conhecida como Estatuto da Igualdade Racial, os programas e medidas especiais adotados pelo Estado e pela iniciativa privada para a correção das desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de oportunidades são considerados ações afirmativas. Essas ações são políticas e práticas que visam a combater as discriminações históricas e a promover a inclusão de grupos marginalizados, como a comunidade negra, garantindo-lhes acesso equitativo a oportunidades em diversas áreas, incluindo o mercado financeiro. 14. De acordo com o Estatuto de Igualdade Racial, o estudo da história geral da África e da história da população negra no Brasil é: a. Obrigatório somente nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio públicos. B. Facultativo nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados. C. Obrigatório nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados. D. Facultativo somente nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio privados. E. Obrigatório somente nos estabelecimentos de ensino médio públicos e privados. Resposta: C. Obrigatório nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio públicos e privados, de acordo com o Estatuto da Igualdade Racial, Lei Federal 12.288 de 2010. O estudo da história geral da África e da história da população negra no Brasil é obrigatório nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, tanto públicos quanto privados. Essa medida visa promover o reconhecimento e a valorização da contribuição dos africanos e seus descendentes na formação da sociedade brasileira, bem como a combater o racismo e a discriminação racial por meio da educação. 15. A Constituição Federal estabelece que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá, entre outros, ao princípio da publicidade. Sobre tal princípio, assinale a alternativa correta. A. A administração não é permitido fazer diferenciações que não se justifiquem juridicamente, pois não é dado ao administrador o direito de utilizar-se de opiniões pessoais, sem publicidade, na construção das decisões oriundas do exercício de suas atribuições. B. Abriu novas perspectivas para o exercício ampliado do controle social da atuação do Estado, guardando reservas à participação da imprensa e de organizações não governamentais. C. Está ligado ao direito de informação dos cidadãos e ao dever de transparência do Estado, em conexão direta com o princípio democrático, na perspectiva da atuação da administração pública em sentido amplo, e para o exercício do controle social. D. Permanece insubstituível como garantia dos direitos e como fundamento e limite a todo o funcionamento do Estado que, em sua atuação, deve ser capaz de distinguir o justo do injusto, o conveniente do inconveniente, o oportuno do inoportuno, além do legal do ilegal. Traduz essa concepção moderna de princípio como instrumento de proteção das liberdades individuais, que permitiu a formação de um Estado de direito, distinto e contraposto ao Estado absoluto ou ao Estado de polícia. Resposta: C. Está ligado ao direito de informação dos cidadãos e ao dever de transparência do Estado, em conexão direta com o princípio democrático, na perspectiva da atuação da administração pública em sentido amplo, e para o exercício do controle social. O princípio da publicidade na administração pública assegura que os atos administrativos sejam transparentes e acessíveis ao público, promovendo o controle social e o direito à informação. Isso está diretamente relacionado ao princípio democrático, onde a transparência é fundamental para que os cidadãos possam fiscalizar e participar das ações do Estado. 16. De acordo com o artigo 37 da Constituição Federal de 1988, a administração pública deve obedecer a 5 princípios, sendo eles: a. Moralidade, celeridade, burocratização, eficácia e lucro. B. Eficiência, lucro, competitividade, perenidade e investimento. C. Publicidade, transparência, investimento, eficácia e ética. D. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E.
investimento, resultado, positividade, autoridade e legalidade. Resposta. C. Publicidade, transparência, investimento, eficácia e ética. Esses princípios são conhecidos pela sigla LIMP e são fundamentais para orientar a atuação da administração pública no Brasil, garantindo que ela seja conduzida de maneira ética, transparente e eficiente. 17. Especialmente após a promulgação da Constituição de 1988, na administração pública, deve-se evitar o desperdício de recursos ao mesmo tempo em que se busca manter e ampliar a qualidade dos serviços prestados à população. Com base nesse raciocínio, os gestores públicos devem se pautar pelo princípio constitucional denominado a. Eficácia. b. Efetividade. c. Accountability. d. Legalidade. E. Eficiência. Resposta. É eficiência. O princípio da eficiência, incluído na Constituição Federal de 1988 pela Emenda Constitucional 19 de 1998, exige que a administração pública atue de forma a obter o melhor desempenho possível na utilização dos recursos públicos, com foco na qualidade dos serviços prestados e na economicidade. 18. Nos países que adotam o regime de metas de inflação, como o Brasil, o principal instrumento utilizado pelos bancos centrais para manter baixas e estáveis as taxas observadas e esperadas de inflação é o a. Controle da oferta monetária. b. Controle de preços dos bens e serviços em geral. c. Controle de preços dos bens e serviços administrados. d. Manejo da taxa básica de juros de curto prazo. e. Controle dos salários nominais. Resposta. D. Manejo da taxa básica de juros de curto prazo. No Brasil, o Banco Central utiliza a taxa Selic, Sistema Especial de Liquidação e Custódia, como ferramenta principal para influenciar a inflação. Através do ajuste da taxa básica de juros, o Banco Central pode controlar a demanda agregada na economia, influenciando a inflação para mantê-la dentro da meta estabelecida. 19. No Brasil atual, a taxa de crescimento populacional em % ao ano, por faixa etária, é mais elevada quanto maior for essa faixa etária. Tal dinâmica populacional leva a crescente participação percentual, no orçamento global dos governos, de gastos com a. Aposentadorias. b. Infraestrutura urbana. c. Transportes públicos. d. Seguro-desemprego. e. Educação primária. Resposta. A. Aposentadorias. Essa dinâmica demográfica reflete o envelhecimento da população brasileira, o que resulta em um aumento da proporção de idosos na população total. Consequentemente, há uma maior pressão sobre o sistema previdenciário, aumentando os gastos públicos com aposentadorias e benefícios relacionados à terceira idade. 20. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, é, no Brasil, uma importante fonte de financiamento de longo prazo para a liquidez do setor financeiro. b. O pagamento de dividendos pelas empresas. c. Os compradores de bens de consumo não duráveis. d. As empresas industriais que desejam investir. e. As pessoas que desejam hipotecar seu imóvel. Resposta. d. As empresas industriais que desejam investir. O BNDES é um dos principais instrumentos do governo brasileiro para fomentar investimentos em todos os segmentos da economia, com especial ênfase no apoio ao setor industrial, infraestrutura, inovação e sustentabilidade, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do país.